porque eu e meus irmãos decidimos colocar a nossa mãe numa clínica, numa casa de repouso. Então, gente, com mais detalhes essa situação toda, né, diante de comentários aqui de um vídeo postado, é algo que me preocupa muito, porque só a gente sabe o quanto a gente já sofreu com tudo isso, com essa situação que a nossa mãe, do nada, começou a apresentar, né? Então, resumindo, em 2014, há 11 anos atrás, quando a gente teve o diagnóstico que ela, infelizmente, estava cometida de demência e Alzheimer, né? E aí, começamos o tratamento, periodicamente a gente ia no médico, ele readequava a medicação, só que a doença evolui, né? Então, tem 5 anos que a nossa mãe mora numa casa de repouso, ela já passou por várias e hoje, graças a Deus, ela está num lugar abençoado, com um tratamento humanizado. Nessa clínica, minha mãe recebe todo o carinho, toda a atenção, todo o respeito. Ela, como naturalmente a gente sabe, numa casa de repouso, a gente não tem só portadores de Alzheimer, né? Tem outros tipos de limitações, digamos assim, né? Alguns são acamados por doenças físicas, outros têm algum tipo de demência, né? Alzheimer, como fala? Tem outras denominações, né? Demência frontotemporal, demência mal de Parkinson, enfim, são vários casos. E, infelizmente, Alzheimer é mais comum do que a gente pode imaginar. Então, inicialmente, a gente fazia a seguinte logística. Nós somos em 4 filhos, eu moro aqui na mesma cidade onde minha mãe está, né, e morava comigo. A minha irmã caçula mora em outro país, meu irmão mora em São Paulo e nós moramos no interior. Só que, no início, quando a gente soube tudo, aí a minha mãe morava comigo e aí a minha irmã, que também morava aqui, falou, olha, vamos revezar, a mamãe fica um pouquinho comigo, depois ela fica um pouquinho com você, dessa forma ela vai poder conviver com a gente e com os nossos filhos, né? Esse contato é muito importante para ela e tal. Beleza, então como eu trabalhava, sempre trabalhei, e essa minha irmã não trabalhava, então a gente combinou que durante a semana minha mãe ficava com ela e na sexta-feira à noite eu pegava a minha mãe e devolvia ela no domingo à noite ou na segunda de manhã. Aí a doença foi evoluindo, a gente contratou uma cuidadora para auxiliar a minha irmã, porque na casa da minha irmã tinha minha irmã, meu cunhado, meus 3 sobrinhos e os cachorrinhos. E aí era muito trabalhoso, muito puxado para minha irmã lidar com tudo isso. Por isso que a gente contratou uma cuidadora e a gente sempre rateava os custos de tudo entre nós 4. Só que um belo dia, do nada, essa minha irmã chega no meu trabalho, desculpa o barulho aqui, ela chega no meu trabalho com a minha mãe e uma mala e simplesmente anunciou, falou, olha, a partir de agora é com você, eu não tenho mais estrutura, eu não sou filha única, eu preciso dividir com vocês. Falei, mas como? Você nem me avisou, eu preciso me organizar, amanhã eu trabalho, né? Porque eu trabalho de sábado também. Falei, mas o certo não era a gente, né, fazer a mesma sistemática de antes, né? Eu pegava ela no fim de semana e devolvia na segunda, nem combinei com a cuidadora, né? Enfim, gente, me pegou totalmente de surpresa e aí, graças a Deus, encontramos uma pessoa maravilhosa que ficava com a minha mãe. Só que, do nada, essa moça falou, olha, não vou mais continuar porque eu tenho os meus problemas, eu tenho umas coisas para resolver e tal. Aí, muito perto do meu endereço e do endereço da minha irmã, a gente encontrou uma clínica que trabalha na opção também de creche, igual criança. Então, eu levava a minha mãe de manhã, ela passava o dia inteiro fazendo atividades, né, com profissionais. E no final do dia eu saía do trabalho, pegava minha mãe e vinha para casa. E assim a gente fez até mais ou menos 2020, mais ou menos, quando começou a pandemia. Do final de 2019
para 2020. Porém, como a doença infelizmente avança e vamos dizer assim, cada 6 meses é um cenário totalmente diferente, aí a dona dessa clínica, que era minha mãe, ficava na clínica, mas no sistema de creche, né? Dormindo todos os dias comigo. Daí ela falou: olha, Carla, eu preciso conversar com você, tá perigoso de você trazer sua mãe de moto, e a gente sabe o comportamento dela, ela tá bem fora do ar, tal, e tá se tornando perigoso. Gente, realmente ela tinha razão, porque quantas vezes a moto em movimento, ela falava: ai, minha amiga mora aqui, eu vou descer. E eu falava: não, mãe, calma, calma, eu vou te levar lá, vou parar aqui, calma, não pode, né, fica grudadinho em mim e tal. Aí eu pedia para ela ficar com a mão na minha cintura e eu ia devagarinho até parar num lugar, conversar com ela, acalmar ela, porque ela se agitava, sabe? Enfim. Aí, mas continuei com ela aqui em casa comigo, ela era minha parceira, mesmo assim, fora do ar, né, totalmente alheia, nem sabia onde ela estava, nem quem eu era, nada disso. Mas aí insisti por mais e mais tempo, só que teve um momento que eu achei que estava ficando, assim, eu não tinha preparo algum, estava ficando muito perigoso para que eu lidasse com isso, porque eu não tenho nenhuma formação técnica, eu não tenho nenhum embasamento, não sei lidar com isso. Foi o primeiro caso na nossa família, tanto do lado materno como do lado paterno. Aí conversei com os meus irmãos e tal, e a gente cogitou de fazermos uma experiência de eu parar de trabalhar e só cuidar da nossa mãe. E aí o acordo é que eles então nos bancavam, né? A mim e a minha mãe, aqui em casa, com aluguel, com comida, com os remédios da mamãe, fralda, porque aí ela já usava a fralda, né? Ela já não tinha mais controle nenhum das necessidades dela e tal. Só que aí tentamos. Aí pedi férias no meu trabalho por uns dias para ver se eu ia me adaptar e tal. E no primeiro surto dela, de madrugada, eu me atrapalhei toda, eu fiquei nervosa, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que eu fazia. Aí conversei no grupo da família de madrugada. A sorte que, como minha irmã mora em outro país, era de dia lá. E ela pôde me dar total auxílio e tal, e ficou bem preocupada. Eu chorando, minha mãe chorando, e depois a minha mãe rindo. Ela tava surtada, fora do ar. Aí levei ela, marquei consulta no médico, né? Aí o médico falou: olha, a sua mãe tá entrando numa nova fase da doença. E a partir de agora você vai ter que ter, além da medicação normal, você vai ter que ter esse remédio que vai controlar o sono dela. Ela vai apagar depois do jantar para evitar de ter crises. E na sua casa você vai ter que fazer algumas coisas. Por exemplo, tirar do alcance dela todo tipo de objeto perigoso, como faca, tesoura, o vidro, coisas perigosas, porque ela pode se machucar e ela pode te machucar. Né? Ela não tem mais noção do que ela está fazendo. Só que ela falava, ela andava, ela comia com a própria mão. Assim, ela tinha alguma independência ainda, né? Independência física, digamos assim. Mas não tinha a mínima noção de nada. E aí, pra mim, como foi tudo muito novo, eu nunca imaginei o que era essa doença, o que assim, o comportamento, né, do idosinho que é cometido disso. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a seguir. Tem um médico especialista que eu sigo aqui no YouTube, Dr. Pellegrino, e ele dá muitas dicas. Comecei a seguir canais de pessoas que também estavam na mesma situação que nós, né? Inclusive tem a Cláudia da Francisquinha, que por coincidência a Francisquinha evoluía da mesma forma que a nossa mãe evoluía. O mesmo comportamento, as mesmas fases, tudo igualzinho. E eu pegava muitas dicas com a Cláudia, né? No YouTube, no canal do YouTube dela, né? Então, assim, eu fui tentando de alguma forma, porque eu não aceitava da gente ter que chegar ao ponto de internar nossa mãe numa clínica, né? Só que esse dia chegou e hoje eu falo com toda a certeza do mundo, esse foi o pior dia da minha vida.
Vocês não imaginam a dor, a tristeza que dá no coração da gente ter que pegar a nossa mãe e levar numa clínica, pegar os pertences dela, roupa, travesseiro, cobertor, sapatinho. Gente, é muito triste, é muito forte. É como se você estivesse despejando a sua mãe da sua casa. É uma coisa assim, olha, eu não sei explicar. É muito triste, dói lá no fundo da nossa alma. Só que, como eu estava assistida por um médico, nós compartilhávamos tudo, eu e os meus irmãos, né? E eles também, eles falaram, Carla, você não tem condições. Como que você vai trabalhar se você não dorme direito à noite? A mamãe surtando, porque o que eu fazia? Eu dava janta para ela vinha da creche, né? Eu pegava ela lá, ela já vinha jantada, de banho tomado e tudo. Só que como eu chegava do trabalho, tomava banho, eu jantava, tomava o meu chazinho, eu também dava para ela, né? Ela jantava de novo comigo, porque eles esquecem que se alimentaram, né? E aí jantava de novo, eu aproveitava e dava aquele remedinho que o médico prescreveu para ela ter noites tranquilas, né? Como se fosse um calmante. Aí eu esperava ela dormir, e aí quando ela começava a roncar, que eu escutava que ela tinha pego no sono mesmo, aí eu ia dormir. Então assim, tinha noites que era tudo bem, graças a Deus, né, nem todas as noites eram conturbadas, mas a grande maioria era com surto. Eu acordava com ela. Teve uma vez, gente, que ela levantou, ela estava sem roupa, da cintura para baixo, toda de xixi. Olha o perigo dela escorregar no chão molhado, né? Tava de bolsa, uma bolsinha que ela levava na creche com troca de fralda, troca de roupa, escova de dente, essas coisas. Tava com a bolsinha dela, tentando abrir a porta que não existe no banheiro, a porta da parede. Ela chegava na parede, ela tentava abrir de qualquer maneira para ir embora. E ela falava, a minha mãe tá me esperando, minha mãe nem sabe que eu tô aqui e tal. Imagina, minha avó faleceu há muitos anos atrás. Então, assim, tinha noite que eu não conseguia dormir e eu tinha que trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar, eu sou sozinha, eu não tenho ninguém que me banque, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho nada, assim, por mim. Eu tenho eu por mim mesma, né? Aí levava para os meus irmãos falando, olha, tá difícil, realmente eu não tô conseguindo, essa tentativa foi válida, mas eu não tenho estrutura emocional nem psicológica. Aí chegamos a essa decisão, né? Colocamos a nossa mãe na primeira clínica. Aí, gente, uns meses depois, assim, uns 5 meses, 6 meses depois, eu percebi que eu tava esquisita, assim, sabe? Resumindo, entrei em depressão, tive que fazer tratamento por 1 ano. Tive alta, um pouquinho antes de virar o ano, eu fiz terapia medicamentosa, né? Um tratamento medicamentoso e a terapia com psicóloga. Aí eu tive alta um pouquinho antes de virar 1 ano. O psiquiatra falou, olha, você não precisa mais tomar esse remédio, você já confio que você vai seguir sozinha. Aí você agora vai conversar com a psicóloga, que era a dupla dele no tratamento, né? Você conversa com ela e ela vai te falar o que ela acha. Eu cheguei nela, ela falou, ai Carla, você teve alta, graças a Deus, tá tudo bem. E a gente sentiu confiança, segurança de anunciar que você não precisa mais de tratamento. E aí, falei, ai doutora, mas eu queria continuar, porque tem muita coisa que eu quero pôr pra fora, que ainda me magoa, que me deixa triste. Essa culpa de ter colocado a minha mãe numa clínica e tal. E ela me explicava, tanto ela como ele, né? Carla, isso é um fato, você tem que aceitar. Enquanto você não praticar a aceitação, você não vai dar um passo à frente. E a sua mãe precisa de você bem, porque embora ela esteja sob os cuidados de uma clínica, né, com profissionais e tudo, mas você é a única pessoa presente na vida dela. Porque, gente, para piorar a situação, nesse intermédio, nesses 11 anos, há 7 anos meu pai faleceu de infarto fulminante, e há 2 anos, essa minha irmã que morava aqui, dividia a responsabilidade, né, da gente cuidar da nossa mãe, faleceu afogada. E aí somos hoje em 3. Só que aqui, na nossa cidade, só eu. Meu irmão mora em São Paulo,
E é homem, e tem a vida dele, não saberia lidar com isso se ele morasse aqui, né? E a minha irmã que mora em outro país. Então, pensando nisso, quando tudo aconteceu, e aí eu tive alta dos médicos e tudo, e eu tinha que voltar minha vida ao normal, aí o comando que eles deram para mim era o seguinte: saiba que a sua mãe está hoje nas melhores mãos que ela poderia estar. Por quê? Uma casa de repouso é um negócio forte. A gente, como a gente não conhecia, pra gente pesava muito, soava muito pesado, porque asilo, abandono, filhos ingratos e tudo, é assim que eu via. Só que hoje, como a gente infelizmente passou e passamos por isso até hoje, e eu convivo muito esses anos todos agora, né, de 5 anos pra cá, nesse ambiente, gente, eu vejo o quanto é melhor pro idosinho uma casa de repouso. Primeiro, tem um médico assistente que passa em consulta todas as semanas, todos os idosinhos. Ele consulta, ele verifica todos os sinais vitais, se está bem, se está com infecção de urina, se está gripado, se está com algum problema, alguma rejeição a remédio, enfim. Tem nutricionista, tem fonoaudióloga, eles fazem terapia, às vezes terapia. Teve uma clínica que a minha mãe ficava, que ela fazia musicoterapia e hidroterapia. Então, é que hoje ela não anda mais, não fala mais, ela está num estado vegetativo. Mas quando ela interagia de alguma forma, ela participava dessas atividades. Até bingo ela jogava naquela época que ela estava como creche, né? Que eu deixava ela lá e pegava no final do dia, né? Deixava de manhã e pegava no final do dia. Então, gente, assim, hoje é uma situação, a gente sabe que é uma doença degenerativa e irreversível. Não tem como, não tem cura, infelizmente. Então, assim, para nós é muito sofrido lidarmos com isso. Até porque a gente nunca teve nenhum caso na família, né? E nos pegou de supetão. Foi do nada que isso começou. Então, assim, eu entendo que as pessoas que não conhecem esse cenário, que nunca passaram por isso, é natural que as pessoas julguem. Eu me julgava. Eu falava para mim mesma: Carla, você é o pior ser humano desse mundo. Como que você é capaz de fazer isso? A mamãe jamais teria coragem de fazer isso com você e nem com nenhum dos filhos. Como que você está fazendo isso com ela? Eu falava isso para mim. E isso me colocou no buraco que eu me enfiei, nessa depressão que eu tive. Então hoje, como as coisas se esclareceram muito mais para mim, eu tive acompanhamento médico, conseguiram descobrir o que me levou a tudo isso, tudo, me deram uma nova diretriz para superar, para lidar com isso. Hoje eu tenho meu coração tranquilo, eu sei que a minha mãe está muito bem cuidada, muito mais do que se fosse comigo, porque eu não tenho esses conhecimentos técnicos, eu não tenho ideia do que fazer diante de uma situação inesperada, de uma crise, como já aconteceu, né? Então hoje, de verdade, eu peço para Deus todos os dias, que Ele permita que a nossa mãe não sofra nenhum tipo de dor, nem a dor física, nem a dor emocional, nem a dor mental. Que, como ela não tem nenhum pico de lembrança mais de nada, pelo menos ela não se expressa, a gente não percebe isso no semblante dela, né, nas expressões dela. Então, que ela não sofra nem a dor da saudade do meu pai, da família, dos pais dela, que quando ela falava, ela trazia assuntos lá de trás, mas ela não lembrava que ela era casada, que ela tinha tido 4 filhos, ela não lembrava o meu nome, não lembrava o nome dela, mas ela falava, né? Coisas muito desconexas, mas ela falava. Existia algum tipo de troca, sabe? Falava: mãe, vamos jantar? Só que ela não sabia nem por onde ia, nem reconhecia os cômodos da casa, mas ela ia, entendeu? Era esse nível que ela estava quando ela estava aqui em casa. E o que me consola, assim, né, e que eu agradeço a Deus todos os dias, que eu tenho condições de estar muito próxima dela. Todo fim de semana eu vou lá,
tanto no sábado como no domingo à tarde, no horário das visitas. E lá, graças a Deus, eu fico um pouco a mais e eles me permitem. Eu espero até o horário da janta, dou a janta para ela, fico lá, coloco música para ela, sabe? Procuro fazer, assim, tudo que meu coração pede, para que ela se sinta bem, não se sinta abandonada, sabe? E durante a semana também, ontem mesmo eu dei uma corridinha lá, então eu adianto o meu horário de almoço, né? Pego uns 20 minutinhos, corro lá, que é pertinho do meu trabalho, aviso lá na agência que eu vou demorar um pouquinho e fico com ela. Por quê? Pior, não é nem, assim, claro, é um cenário muito triste, mas o pior não é nem isso. Sabe o que é pior? É eu lembrar que me dá muita tristeza no coração o abandono, porque a nossa família é muito grande, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Vocês acreditam que ninguém vai visitar nossa mãe, a não ser eu e meu irmão? Meu irmão vem pra cá, né? Eu moro no interior de São Paulo, meu irmão mora em São Paulo. Então ele vem pra cá, não vem todo fim de semana, obviamente, né? Mas ele, quando vem pra cá, ele visita nossa mãe. Ele, assim, a gente vê no olhar dele a tristeza, isso rasga o coração dele, o meu, de todos nós, de vermos a nossa mãe assim. Mas, sinceramente falando, irmãos, que ela tem 2 irmãos que moram aqui, outros irmãos moram em outras cidades, mas não custa nada, né? Se deslocar e vir, até porque a gente não sabe até quando que a gente vai ter o direito, o prazer de poder visitá-la, né? E neto, amigos, cunhados, primos, ninguém vai visitar nossa mãe. E eu já me estressei, já briguei com a família, já foi um escarcéu, já teve uma vez que eu me descontrolei e falei, olha, você quer mesmo saber a notícia dela? Tá aqui, ó, e passei o telefone da dona da clínica e falei, vai lá visitar ela. Será que ela não merece esse carinho da sua visita? Porque eu vou parar de dar informação. Para vocês é muito cômodo. Toda vez que vocês querem saber dela, aí vocês mandam mensagem para mim, Carla, como que sua mãe tá? Não, eu me nego. A partir de agora eu me nego. Porque quando ela estava bem, que ela tinha dinheiro e tinha saúde, era todo mundo em cima dela, reunido na casa dela de fim de semana, que ela proporcionava churrasco, almoços. Aí estava todo mundo lá, né? Ela era querida. Agora que ela precisa de uma visita, de um abraço, ninguém vai lá visitar. Então, eu não vou mais dar notícias da nossa mãe para vocês. Quem quiser que vá lá, né? Inclusive essa confusão foi no velório da minha irmã, há 2 anos. Que a família se reuniu, né? Por um motivo, o pior dos motivos, né? Para enterrar um familiar. E aí, onde aconteceu tudo isso, eu me estressei, eu perdi o controle e eu falei o que estava aqui, sabe, me incomodando. Então hoje, gente, eu tenho a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor. Eu fiz tudo o que eu pude e o que eu não pude. Tudo que estava no meu alcance, que Deus me capacitou, eu fiz para o bem da nossa mãe. Só que entendam, Deus permita que vocês não passem por isso. Mas se um dia, infelizmente, se acontecer, entendam, tem uma hora que a gente não consegue mais lidar. A gente não tem mais força, a gente não tem conhecimento, a gente não tem estrutura e a gente não tem psicológico para lidar com isso. Naturalmente, todas as vezes que eu vou lá visitar minha mãe, me dá muita tristeza de ver ela naquela condição da inércia. Ela é um vegetal, porque ela come, bebe e dorme. Ela não anda, ela não fala, ela não se comunica, ela não corresponde a nenhum tipo de comando que a gente dê, né? De perguntar alguma coisa e ela responder 0. Ela não tem a mínima noção de nada. Então, assim, eu saio de lá, gente, arrasada. Não tem uma vez que eu não saio de lá chorando, muito triste, porque eu não aceito. Vejam, 11 anos desse cenário avançado, né? E que já tá, assim, bem, que já não tem mais a mínima expectativa de melhora, tem 5 anos. Todo esse tempo eu tentei
aceitar, eu tentei entender, e eu não entendo. Eu já fiz tratamento, como eu falei, eu não entendo, eu não aceito. Então, por isso que isso rasga o coração da gente, deixa a gente muito triste. Mas não tem o que a gente possa fazer, nem eu, nem os meus irmãos, não tem, nem os profissionais da clínica, não tem o que possa ser feito, gente, não tem. Deus tem sustentado a nossa mãe, resistindo, lutando, só que assim, eu, sinceramente falando, eu já cheguei pedindo oração, que Deus recolhesse ela, para ela descansar, porque não é justo uma pessoa viver daquele jeito que ela vive. Atualmente ela pesa 38 quilos. Para piorar, ela teve um AVC e essa mão já não tem nenhum movimento. Então assim, olha, não queiram saber, é algo muito triste. Tudo que a gente podia ter feito, nós fizemos. E agora é com Deus, é com Deus. A gente pede para Deus que Ele livre ela de toda e qualquer dor, que nos livre desse sofrimento. Por isso, gente, que eu tô aqui, eu abri esse canal, eu tenho tentado me distrair com outras coisas, outros prazeres, outros afazeres, porque vai ter uma hora que eu também não vou aguentar, né? Eu já tive sinais que eu não ia aguentar. Então, assim, eu respeito muito a opinião das pessoas, porque talvez pela inexperiência, né, por nunca terem passado por algo parecido, aí a pessoa julga, porque eu também julguei um dia. Eu também pensei assim, olha, quando eu passava em frente a uma casa de repouso, uma clínica ou um orfanato, eu sempre julguei, sabe? Nossa, como alguém tem coragem de abandonar o seu familiar num lugar desse? Eu pensava assim. Só que olha como a gente tá enganado, como a gente não deve falar sem a gente saber. Porque eu nunca imaginei passar por isso. Eu nunca imaginei ter que chegar ao ponto de pegar minha mãe com as coisinhas dela e levá-la numa clínica. Só que foge do nosso controle. A gente não sabe o que Deus preparou para ela, para nós. A gente não sabe se isso era uma forma de Deus, porque a gente tenta montar o quebra-cabeça, né? Com a perda do nosso pai e da nossa irmã, aí começou a fazer sentido para mim esse apagão na cabeça dela, né? Essa doença que chegou para tirar ela da realidade, né? Porque ela tá em Nárnia, ela tá em outro lugar que ela nem sabe de nada, coitadinha. Então, quem sabe não era Deus já, né? Tirando ela dessa, como que eu posso falar, gente? Da lucidez, para não sofrer a dor da perda de um filho, que eu não posso imaginar o que é isso, e a dor da perda do marido, que ela viveu 40 e poucos anos do lado do meu pai, né? Então, assim, Deus sabe de todas as coisas, é o que me consola, é o que me conforta, é o que conforta os meus irmãos. A gente conversa muito no grupo da família, né? Que como cada um mora num lugar, a gente não tem tanto contato pessoalmente, assim, né? É o que conforta o coração da gente, saber que Deus trouxe essa doença. Deus é tão maravilhoso que Ele quis poupar minha mãe desse sofrimento. Só pode ser isso. A gente nunca vai entender, mas para nós fica essa mensagem, sabe? Então, gente, olha isso. Isso aqui foi mais, assim, para trazer um desabafo. Talvez nos vídeos eu fale de uma forma muito superficial, mas essa é a realidade, esse é o fato. Isso que nos levou a colocar a nossa mãe numa clínica, infelizmente, tá bom? E na medida do possível, venho trazendo notícias dela, para quem se interessa nesse tema, tá bom? É isso, a gente continua aqui seguindo na fé, que Deus vai fazer o melhor por todos nós, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.